Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Tânia Polier, eu sou psicoterapeuta junguiana e assessora em espiritualidade. E hoje eu venho conversar com você sobre um assunto que eu estou totalmente embutida e é uma reflexão inacabada. Cadê a feminilidade? Se você quiser vir comigo e aceitar que caminhemos juntos aí nesse caminho ainda tortuoso e nada pronto, vamos lá! Há pouco tempo eu fiz um vídeo com o título Cadê a masculinidade? Mas eu tenho pensado também nesse outro aspecto que me envolve mais ainda, né? Que é, cadê o feminino? Como é que a gente está vivendo a feminilidade? E desde já eu já vou deixar claro que quando eu falo do feminino, não estou falando só das mulheres, porque os homens também têm esse seu contraposto feminino em si, como nós mulheres temos o princípio masculino. Porém, claro, meu lugar de fala é do ser mulher. E é a partir daí que eu tenho escutado, também no consultório, observado, por que não, a própria vida, né? Nós temos feito uma luta pela valorização das mulheres, agora sim falando das mulheres, já há um tempo, com algumas conquistas, graças a Deus, né? E é uma luta que começou pela questão da igualdade. Então a palavra igualdade sempre foi muito importante nessa luta. Só que a gente precisa entender que é uma igualdade de condições, uma igualdade de direitos, direito de participação política, de ter cargos decisórios, de igualdade de salário e várias outras questões super importantes. Só que às vezes a gente esquece de olhar e conhecer a própria especificidade, inclusive valorizar, né? Ainda mais valorizar. E se torna uma luta, uma guerra de sexos, e não é isso que a gente precisa na nossa vida e na nossa sociedade. Se torna, às vezes, uma disputa de poder. Só que quando a gente entra num poder competitivo, que tem muito mais a ver com o masculino, se a gente pensa desde do espermatozoide, tem muito mais a ver com essa competição, a gente também não está valorizando e nem refletindo sobre o que é próprio do feminino. O que o feminino traz para as nossas vidas, para as nossas relações e para a nossa sociedade. E o que acontece nesse estar meio perdidas com relação a isso é um vazio muito grande. Ou será que você nunca experimentou esse vazio? Homem ou mulher? Né? Quando falta o feminino, deixa um buraco na alma mesmo. Deixa um buraco desde onde ele deveria estar se manifestando. E quando a gente fala de encontrar, resgatar essa essência do feminino, poderemos falar de vários atributos, né? Uma vez eu estava num grupo de mulheres e uma moça, 20 anos, trouxe um exemplo tão bonito quando ela falou, estava se referindo ao feminino, e ela falou, vamos pensar no próprio óvulo. O óvulo é aquele que acolhe o diferente em si. E se a gente complementa aí, né, do óvulo para o útero acolhe, gesta esse outro de si e é capaz de nutrir até gerar essa vida. E depois cuidar dela por quanto e quanto tempo, né? Tudo isso, gestar vida, acolher, cuidar, é muito próprio do princípio feminino. E será que a gente tem espaço, tem tempo e espaço para essas dimensões na nossa vida? Quando a gente só corre para um lado e para o outro e vai deixando tudo a meias, inclusive as relações? É uma questão. Até que ponto a gente está valorizando essa dimensão de acolhida, de cuidado do outro,
né? Até mesmo, por que não, de compaixão. E quanto que a gente olha ao nosso redor e isso faz falta. E o princípio feminino, ele gesta, ao gestar essa vida, ele é um princípio de criatividade, de transformação, de deixar nascer o novo dentro de nós. E quanto que precisamos desse novo, homens e mulheres, precisamos desse espaço para sair da mesmice, para deixar nascer, brotar o novo, que é um novo que, se vem da criatividade, para ser novo mesmo, ele é intuitivo, é sensitivo, né? E a gente precisa desse resgate, desse sentir. E o novo realmente criativo, ele é carregado de beleza. A beleza é própria do feminino, mas aí sim a gente tem que fazer uma longa parada e uma longa conversa sobre a beleza. Que beleza é essa? Porque o que a gente está acostumada, e aí eu volto para nós mulheres então, nos é exigido um padrão de beleza. E aí, adequar-se a um padrão externo parece muito mais da ordem da norma, da ordem do modelo pronto. É algo tão racional, tão fora de tudo isso que eu estou dizendo. Tem nada a ver com esse dom de si, com esse intuitivo, com esse sexto sentido. E muitas vezes a gente trata o nosso próprio corpo como um objeto, como uma coisa que eu vou modelar. A gente fala, vou modelar a massinha, como uma máquina que tem que ser o mais eficiente possível. E isso não tem nada a ver com a dimensão de cuidado e carinho. Resgatar o nosso corpo de verdade, a nossa dimensão corpórea, entranhável. Será? Quantas vezes eu tomo um banho gostoso, em que eu sinto a água cair, em que eu me percebo, não estou com o pensamento lá longe enquanto eu estou correndo para dar uma chuveirada, como a gente fala, né? Quantas vezes eu percebo, eu sinto essa gostosura de uma água caindo, de um banho de cachoeira, de um banho de mar. Quantas vezes eu me toco, eu me abraço. Quanto eu paro para perceber o que o meu corpo está dizendo? De onde vêm os seus gritos, as suas dores? Será que eu deixo ele me dizer, poxa vida, quanto peso você está carregando nesses ombros, né? Precisa disso mesmo? Quando a gente começa um diálogo, uma atenção ao nosso corpo, ele tem tanto a nos falar, e isso vai juntando corpo e essência, que eu não sei quem foi que separou, mas há tanto tempo a gente ouve o tal do corpo e alma. Gente, não existe isso. Não tem mais alma que na epiderme. A epiderme da alma. Deixa eu sentir o que ela está me dizendo. E isso é o feminino. E quando a gente começa a se reconectar, eu começo a gerar beleza ao meu redor e em mim mesma. A feiura vem de uma desarmonia. Não adianta a gente fazer 1000 plásticas e se colocar no padrão. Existe uma energia que, quando ela flui de dentro para fora, ela resplandece. E aí sim, é uma beleza muito mais real e muito mais minha. Isso é próprio do feminino. E isso encanta. Eu não sei se vocês repararam, a gente está tendo várias séries sobre bruxas, né? E a gente consegue perceber o que é aquela magia, né? Fora da história, fora do elemento fantástico, tem uma magia que vem no The Witcher fala muito isso, né? Não de controlar o caos. Quem é que controla o caos? Isso é ilusão de poder, que não é próprio do feminino, mas de aprender a lidar com o caos. E eu deixo esse caos passar em mim e fluir, gerando transformação. Essa é a magia
feminina. E isso encanta. Isso vai gerando um círculo em que cada uma pode valorizar a outra, o outro, pelo seu dom que lhe é próprio. Que bonito seria se a gente deixasse isso fluir e fosse capaz de olhar para nós mesmas e descobrir: esse é o meu dom, ele é belo e ele gera vida para mim, para as minhas relações e para o mundo. E olhar para a outra e para o outro e reconhecer: este é o seu dom e igualmente belo. E aí a gente vai criando círculos de fraternidade e de sororidade, para que esse feminino saia como o masculino, que tem os seus dons próprios, saia também e possam se somar e criar algo diferente. Só que enquanto a gente deixar o feminino submetido a um racionalismo, submetido a um poder competitivo, à disputa, à dominação, que às vezes somos nós mesmas que pegamos isso na mão e queremos isso como arma, sem descobrir e deixando de lado o nosso poder, da nossa magia e do nosso encanto, enquanto fizermos isso, não vamos dar à nossa vida e muito menos ao mundo ao nosso redor o sentido, o significado e o encanto de que tanto temos fome e sede.